Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, em nosso encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Espero que esteja tudo bem contigo, que alegria nos reencontrarmos em mais um bate-papo, em mais um encontro semanal desse. Hoje, eu que tenho uma coleção de Bíblias de estudo, e um vasto material, especialmente a Bíblia, tenho várias versões da Bíblia. Eu não vou abrir a Bíblia hoje para o assunto que nós vamos conversar. Pautado sempre na palavra de Deus, mesmo que não abra a Bíblia, sempre estaremos falando de Deus, porque inseparavelmente falamos do Senhor Jesus e vivemos isso. Mas eu digo isso e não vou abrir a Bíblia para comentar uma coisa tão comum, tão natural que está acontecendo e que nós estamos acostumados a ver. Estão acontecendo coisas que nós temos que ter um consenso, temos que chegar a uma conclusão e mudar o quanto antes possível nossas atitudes. Então, o fato de, simbolicamente, eu não abrir a Bíblia hoje quer dizer, há coisas que nós não precisamos ser exatamente pessoas muito conhecedoras da Bíblia ou praticarmos uma religião para sabermos que está errado, que não está certo, o descontrole. Temos que entender quando as coisas começam a sair do nosso controle. Manter o mínimo de civilidade, manter o mínimo de humanidade, manter o mínimo de respeito ao próximo nas condições muito adversas que vamos sempre enfrentar. Eu tenho um programa chamado Terapia de Consciência Plena, TCP, por onde eu ministro também sobre a mente, sobre o comportamento humano, inconsciente, subconsciente e consciente, e trabalho ali muitas informações inerentes ao nosso comportamento como seres humanos. Nesse programa não estão somente evangélicos, tenho pessoas de outras religiões e mantenho ele na função ou em função de levar um esclarecimento e uma melhora do ser humano, uma conscientização dele a respeito de como se portar no mundo e, de preferência, claro, que venha especialmente no intuito de que a conclusão chega que ele precisa conhecer o seu Pai, a sua essência, o seu viver. Nós não estamos aqui por acaso. Tudo há um sentido para o que existe, do bem e do mal. O fato de não conhecermos, o fato de desdenharmos determinadas coisas, não anula o que elas são, ou o motivo pelo qual ela vive ou elas existem. Então é muito importante para nós sabermos que, embora eu não tenha a resposta existe. E se eu não tenho a resposta, outro tem. E se eu não tenho é porque eu não bem procurei ou porque não me interessei nesse sentido. Por vezes estamos andando em algum lugar e vemos alguém trabalhar. Hoje é muito comum, a internet mostra, especialmente nesses mercados asiáticos, as pessoas preparando comidas com uma habilidade extraordinária, pessoas que fazem um malabarismo com tanta exatidão, com tanta perfeição, que você fica de fato espantado. Aquilo é feito praticamente de olhos fechados, vamos dizer assim, em função da habilidade que se tem de executar aquilo. Então há coisas que são aprendidas e que você vê que as pessoas superam a média dos demais. Mas como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue se portar desse jeito, ou ficar em pé tanto tempo, ou ficar nessa posição imóvel, ou então acertar sempre o alvo, ou então sempre fazer com a mesma exatidão tudo? Há uma questão de superação. Às vezes não em coisas tão nobres, em coisas pequenas, mas ali está presente, está marcado a superação de algo, quer dizer, ele se dedicou àquilo e desenvolveu aquilo. Ele encontrou dentro de si uma tendência àquilo, ou uma identificação, ou vamos dizer, alguma virtude, e ali ele se aplicou a ela. Mais uma vez, nem sempre para as coisas do bem.
E nessa semana eu fui surpreendido por uma cena, creio até da minha região aqui, onde um assalto culminou com a rendição do assaltante. Mas até aí tudo bem, louvável, ótimo. A vítima resgata o seu bem, as pessoas mobilizam o assaltante e tudo acaba bem. Aparentemente sim. Não acabou com morte. Um deles fugiu, mas o outro foi detido. O bem foi recuperado até onde eu sei. Não estou bem, não sei exatamente tudo da matéria. Mas as imagens mostram coisas assim que realmente nisso é chocante. Quer dizer, mobilizam uma pessoa, o assaltante, um deles, que ficou para trás, e claro, aos socos, aos chutes, eles mobilizam aquela pessoa. A pessoa cai no chão e eles não param de bater. Eles não param. Daí é dois, daqui a pouco vem mais um terceiro, e daqui a pouco vinha gente lá da frente com uma ira, e vinha e socava a cabeça, chutava o rosto, chutava onde dava e tudo. Já estava mobilizado o cidadão, já estava, mas aquela fúria não parava, aquela coisa não. Por fim, até uma moça vem e chuta e diz: meu celular, meu celular, meu celular, meu celular, meu celular. E eu, no vídeo você não vê a pessoa deitada no chão, que estavam mobilizados, eu não aguentava mais, mas você vê os golpes sendo dados não sei aonde. Queira Deus que não tenha sido na cabeça todos. Mas aquilo ali, você via que estava numa frenesia, quer dizer, o pessoal foi tomado por aquele clima e aquele, de repente, a testosterona, ou os hormônios de modo geral, afloraram e ninguém mais se conteve. Daqui a pouco a coisa virou algo assim bastante sério. Final eu não sei, mas esse homem deve ter ficado muito machucado, se não lesado até de uma maneira permanente, mas a pessoa, inclusive, que chamou a atenção, sensível, uma moça, recuperou seu bem, mas disse: meu celular, e voltava batido. Não estou criticando ela, estou criticando a atitude, e muito menos aqueles. Quer dizer, aconteceu de ser rendido, de fato, a pessoa que estava errada, sim, o marginal, pretenso marginal, não é certo o que ele fez, foi mobilizado, ainda bem, tudo mais. Mas o que eu quero falar é da coisa desmedida, é da falta de controle que se tem. Hoje estamos perdendo o controle muito facilmente. Nós não sabemos mais quando parar. Nós não sabemos mais identificar quando alguém está mobilizado ou não. Alguma força nos toma, e é sobre essa força que eu quero chamar a atenção. Ela nos toma e ali nós ficamos meio irreconhecíveis. Ficamos assim, mais violentos do que o normal. É muito fácil daquele momento você se tornar também um transgressor. No momento de defesa, se você não controlar a tua força ou a tua fúria, especialmente quando você está no controle ou você está no comando, no sentido de que você que está batendo e o outro está no chão, caído, você pode se tornar rapidamente também um assassino, sem querer. Aquelas pessoas nunca pensaram nisso. Estava na cabeça deles a defesa, o recapturar o bem, a defesa da vítima, e em defesa então pularam naquele moço, não sei quem ele é, e ali então desferiram aqueles golpes assim que não tinha mais fim. A dúvida é: por que não parou? Porque não identificou-se o fato dele já não ser mais risco, não ser mais perigo, né? Não sei o que aconteceu, mas eu sei o que poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido de pessoas do bem que estavam ali pretensamente para cuidar da outra pessoa, em socorro de uma vítima ou de uma pessoa sem experiência, uma pessoa mais frágil, debilitada, às vezes, como às vezes é o caso de um idoso, seja lá o que for, e daqui a pouco então ela se transforma numa agressividade praticamente assim, fora do controle, o que também não é nada bom. Então por isso eu quero comentar com vocês que
Esse tipo de coisa deve ser controlado. Esse tipo de coisa está dentro de cada um de nós. Esta fúria. Aqui eu tenho um livro que hoje eu disse que não vou abrir, por excelência, que nos ensina, que nos ajuda, então, a pensar de uma maneira diferente, a repensar nossas vidas, a ter um novo sentido, a realmente ter amor verdadeiro, compreensão, bom senso, senso de justiça, buscar. Então, tudo esse livro aqui, ele contém. Mas por que eu não abri ainda ele hoje? Porque o que vamos falar tem que liberar a humanidade, libera o ser humano, ainda que não se dedique à palavra de Deus, ainda que não se interesse. Existe em nós a possibilidade de nos tornarmos melhores, salvadores ou também agressores. De um momento para o outro nós saímos de uma linha e partimos para outra completamente diferente. E quando nunca imaginávamos ter aquilo dentro de nós, nos assustamos e vemos que sim, temos algo que às vezes perde o controle, que não deve estar no controle jamais das nossas emoções, até para o nosso próprio bem. Como seres humanos que somos, uma humanidade caótica que está despertando nas pessoas cada dia mais agressividade. Uma humanidade que cada dia mais incentiva, então, defesa pessoal e incentiva você a estar, digamos, em alerta contra o teu próximo, e especialmente que despeja em nosso subconsciente tudo que tem de sujeira, tudo que tem de maldade, para que nós, assustados, também nos tornemos pessoas piores. É sobre estas pessoas que agora a humanidade está produzindo para o amanhã, que vai cuidar do meu filho, do meu neto, dos teus filhos, dos teus netos, é que nós vamos agora ter coragem de fazer algo para que isso mude. As coisas precisam mudar, meus queridos. As pessoas têm que mudar para o bem da humanidade, para o bem de si mesmas. Estamos assim quase que comparados a animais. Há momentos que nós desconhecemos o ser humano, desconhecemos a sua capacidade de amar. Será que aquilo ali ama? Será que aquilo ali pensa? Será que aquilo ali, o que passa na cabeça? Eu já falava aqui há dias atrás, e não estou defendendo, eu falava sobre pessoas que amam mais animais do que seres humanos. Completamente errado, não tenha dúvida. Mas sempre o argumento deles é: o animal não me faz mal, o animal não me trai, mas o ser humano me trai, o ser humano me magoa, o ser humano, por um prato de comida, por um pouquinho de água, nem precisa fazer carinho, ele me é fiel. Mas eu não tenho amigos fiéis, eu não tenho confiança nos meus companheiros. Você quer ver como é essa filosofia do medo? Você implanta o medo nas pessoas. Se a pessoa é um pouco mais corpulenta, tem um pouco mais de massa muscular, ou tamanho mesmo, e ela tem um temperamento não muito social, e você tem que falar alguma verdade a ela, ou você tem que alertá-la a respeito de uma coisa, você tem até medo da reação dela. Eu preciso falar alguma coisa para a pessoa, por que você não fala? Por que você não conversa? Por que você não fala? Não, mas olha a cara dele. Pessoa truculenta, pessoa brava. Às vezes não é. Às vezes todo aquele aspecto de ser uma pessoa bruta em função do tamanho dela, por exemplo, ela é uma pessoa dócil, mas a leitura que se faz hoje é sempre nesse sentido do medo. Estamos com medo de relacionarmos, muitas meninas medo de ter um novo romance, homens separados com medo de casar, algumas pessoas com medo de ter filhos, outras medo. E medo efetivamente do próprio ser humano, de que, falando qualquer coisa, perca a amizade, qualquer coisa de problema, de BO, de arranha a imagem. Então, o nosso irmão é o que mais causa medo em nós, ou o que mais estimula a impressão e essa coisa do medo em nós. Porque até os animais,
tem o seu lugar, tem o seu habitat, tem a sua forma de, a sua cadeia alimentar, regir. Se você não se mete com eles, tudo bem. Mas o ser humano, eu tenho que conviver com ele o dia a dia. Ele, quer eu goste ou não, quer eu conheça ou não, eu tenho que conviver com ele. Então essa convivência com o ser humano, nem sempre ela é uma coisa que as pessoas realmente desejam. É um mal necessário, digamos assim. Eu não gostaria de ir no evento, eu não gostaria de estar lá. Mais um aniversário? Não, eu fui lá, mas eu não queria estar lá. Aquele casamento foi uma chatice, se eu pudesse, eu nunca teria ido. Oh, se eu pudesse ir embora agora, está tão ruim aqui, antes eu tivesse ficado em casa. O ser humano cada dia está se recolhendo mais. E o motivo disso é o seu próprio irmão. É porque eu estou perdendo o controle, a habilidade de me relacionar com os outros. Porque também estou perdendo o meu controle, a minha habilidade. Eu lembro dos carros que eram câmbio manual. E eu toquei muito carro câmbio manual, muito mais do que com um carro automático. Pois bem, eu, motorista há muitos anos, por vezes quando eu pego um carro com câmbio manual, eu sei perfeitamente o tempo certo da marcha, tudo, sei segurar o pé na embreagem, tudo. Mas a falta de habilidade, se eu pego um carro que já não tem direção hidráulica, já faz com que eu demore mais para estacionar, já faz com que eu dobre a minha atenção aos pedais no sentido mental, para que eu possa segurar o carro que é câmbio. E por vezes eu demoro mais para fazer as manobras. Mas isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Então aquilo que cai em desuso, mesmo que seja uma coisa corriqueira na tua vida, ela tende, com o passar do tempo, a ficar mais demorado para executar, mais difícil, não tão acessível. Assim também a cordialidade, o amor, assim também a proximidade. Cada vez que você deixa de usar certos elementos, é como se você fosse enferrujando. Você se torna lento naquilo, até se tornar um desconhecido. Puxa vida, eu não faço ideia da dificuldade que eu estou tendo agora. Você saberia, ou você faz ideia, você pode imaginar como você reagiria a uma situação de violência na tua frente? Qual seria a tua atitude diante de uma cena terrível de espancamento? O que você faria se tivesse que render uma pessoa? O que você faria se você tivesse que ir até um lugar onde essas pessoas lá estão em conflito? Mas a ideia é que a reação, o teu automático, digamos assim, o que ele ia fazer? Ia chorar? Você ia se transformar a chorar? Você ia ficar pasmo comigo? Você ia ficar assim paralisado? Ou você ia também despejar a violência? Você iria naquela consciência coletiva de bate, vai vagabundo, cai em cima dele, vai apanhar. Você ia cair naquilo, o que você faria? Iria se acovardar, se esconder como um covarde, se esconder no canto, chorando, tremendo inteiro? Ou você ia pular de pau em cima? Então o fato é que só vamos saber eles quando nós estivermos dentro da cena. Como essas pessoas que eu falei agora há pouco. Talvez nem fosse pessoas que viram diferente, alguém que faz uma academia, faz um jiu-jitsu, imobiliza, faz imobiliza o outro. Imobiliza o outro. Como um policial treinado, imobiliza o outro e acabou. Ele está no chão, dobrou o braço, está mobilizado, está sentindo dor, não precisa se demorar. Então nós não temos essa técnica porque achamos que isso é para um público muito interessado, seleto, ou profissionais que estão nessa área unicamente. E enquanto isso, vamos despejar nossa violência, ou vamos nos descobrindo nos momentos mais inconvenientes possíveis. Por vezes você vê muitas pegadinhas que aparecem aí, que hoje se virou febre, e as pegadinhas, as pessoas se assustam, gritam, as pessoas se transformam, acreditando, por exemplo,
nossa posição. Mas o fato é que para manter uma posição dentro de uma situação dessa, você então precisa ter se firmado em algo. Agora, é grave quando você percebe que pessoas não têm uma posição definida. Elas não sabem se são pessoas do bem ou não. Elas acham que são do bem, mas nenhuma provocação elas deixam de ser. Esse é o problema. Por que as pessoas se destrambelham, como eu digo, para o lado da covardia, fazendo as coisas mais vergonhosas, chorando, se sujando, correndo, se mutilando, se golpeando? Tem pessoas que em momentos trágicos nem se matam, mas no desespero, saem correndo, se jogam. Eu conheci uma pessoa que, uma madrugada, dentro do necrotério, numa sala que estava para fazer preparação de um corpo, segundo andar, e essa pessoa, o corpo teve um espaço, a mão do morto se mexeu, e a pessoa, apavorada, viu que a porta estava fechada, só estava em dois, eles saíram correndo e se jogou pela janela, no segundo andar, e caiu numa cerca, essas cercas pontiagudas de ferro, quase se matou, se perfurou tudo. Quer dizer, por quê? Nós não sabíamos que era só tomar, nós não sabíamos nada a respeito da vida. Então, aquilo desconhecido se torna assim uma coisa muito perigosa. Nós somos um perigo para nós mesmos. Mas qual é a minha posição em relação às coisas, gente? Não é só assistir televisão, não é só... Aqui, quando eu digo a Bíblia para mim e para todos nós, certamente vocês vão todos concordar, é um manual por excelência. É a base de tudo. Mas quando você só assiste a televisão, quando você só vive assim, acordei e estou vivendo, olhando exemplo ali, como um filme que passa e me explica, ou explica a sua maneira, tudo hoje está tirando as nossas vistas de dentro de nós. Cada vez eu tenho mais informação e eu conheço mais dos procedimentos externos. Faço cópia daquilo, colo, dá a impressão de que eu sou uma pessoa sábia ou entendida nesse assunto, naquele, ou preparada para isso, para aquilo que eu copiei. É tipo uma frase copiada com efeito, é tipo um sinal que resolve as coisas. Mas no fundo eu não sei nada de mim. Muito tempo atrás eu pratiquei arte marcial e eu sei os golpes de hoje. Parei, claro, nunca mais treinei, mas se eu der um golpe eu machuco minha mão, porque eu não tenho preparo físico para isso. Então, é diferente você ser alguém que você está atuando quando eu era atleta, e agora que você só tem a lembrança que você não é um atleta mais. É diferente. Então, quando você vê algo na televisão, você vê algo na rede social, e que você acha que está pronto porque viu e vai implementar aquilo, você pode ter o maior susto. E coisas fundamentais que deveríamos saber quanto ao nosso posicionamento real, nós não sabemos por quê, porque estamos assim aprendendo com o vídeo, estamos aprendendo com as imagens, estamos aprendendo com os pseudos exemplos ou aquilo que é mostrado. A câmera mostrou agora um lado onde o agressor parece ele, depois mostra o outro lado que o agressor deixa de ser agora agressor e passa a ser vítima. Depois aparece, daqui a pouco confundiu tudo. Pela ótica da câmera que filmou, você pode ter visões diferentes, interpretações diferentes e tudo mais. Assim também a partir de você. Eu não estou preparado para nada. Eu não estou preparado para um assalto, eu não estou preparado para uma tempestade, eu não estou preparado para uma pergunta capciosa, algo decoroso, eu não estou preparado porque eu não tenho uma posição definida, eu não sei quem eu sou. Quem é você, meu querido? Quem é você? O que é que você representa para si mesmo? Que garantia você dá para si mesmo? Como é que você se coloca diante da situação? Como é que você... A situação... Condições adversas, condições que você... desconhecidas até então. Aí você diz, eu nunca passei por isso, eu não sabia como reagir. Mas você precisa necessariamente passar para ter uma base para enfrentar aquilo. Antes está tudo dentro de nós. Tudo dentro de nós. Então essa questão de eu conhecer
e aí eu estou falando do tempo. Essa questão de eu saber muito das informações, de eu ter uma série, uma gama de informações a respeito de vários assuntos, de muita coisa, e pouquíssimo de mim, ele cancela tudo. É uma desilusão real quando você bate, chega na pessoa e diz: quem é você? Você conhece tanto, eu acho que posso contar contigo. E pensa aquela menina que conheci, o rapaz falante, e tão inteligente, e tão interessado nas coisas, e tão conhecedor de tudo, porque ele fala todos os assuntos. Aí acaba se enamorando dele, e quando começa a conviver com ele, percebe que ele é uma casca, é uma ilusão, é uma mentira. Ele fala do que ouve, mas ele não vive, ele não sabe quem ele é uma casca, ele está reproduzindo, é uma antena repetidora, que é o que nós estamos nos tornando. Uma antena de repetição, de imagens, de som, de impressão. E com isso o que nós estamos fazendo? Estamos desligando aqui dentro o principal. Ei, como é que eu reagiria? Ei, que sentimento é esse que eu estou tendo agora? Porque esse nó na garganta? O que é isso que me aperta o coração, que sufoca a minha alma? O que é isso, essa ansiedade que eu estou vivendo? O que é isso? Eu sou um ser criado por Deus e tenho aqui um universo extraordinário de coisas dentro de mim, mas que eu nunca vou conhecer se eu só olhar para fora. O que eu vou conhecer lá fora daí é quando eu estiver de uma situação sendo provado, eu vou me ver um bicho, um animal, alguém que eu não gostaria de conviver. E por fim, pessoas que depois que tem aquele volume de adrenalina despejado tudo no momento neles, eles precisam se acalmar, eles têm ânsia de vômito, depois eles ficam: nossa, eu perdi o controle, eu senti que eu ia explodir, eu senti que eu ia arrebentar no meio aquilo, eu sentiu, não teve controle de nada. Então a vida nossa é para isso. O valor das informações nunca será mais importante do que você se conhecer. Estamos nos provando a cada situação, nos colocando à prova e descobrindo o quão feio, o quão fraco, o quão covardes, o quão sem controle, desmedidos nós somos. Meu Deus, a pessoa virou um bicho. Meu Deus, armou um barraco e parecia um bicho, um animal. Cresceu o olho, ficou vermelho, fez uma ameaça, aquilo parecia que ia arrebentar tudo, deu medo, parecia um bicho, parecia um demônio. O que foi aquilo? Mas acreditem, isso é real, parece um demônio mesmo. Embora que ninguém conheça que seja um demônio. É qualquer coisa feia fora de você. Você está vendo o lado mais feio, as pessoas conseguem enxergar o teu lado mais feio, que não tem nada a ver com o fato de você ser uma imagem e semelhança criada por Deus. Você é um bicho qualquer, e nisso dá seu nome de demônio, perigo, qualquer coisa parecida. Você deve ter um arquivo de coisas a respeito, que você ouviu falar, que você viu, que você já vivenciou na tua vida. Porque isso está solto no nosso dia a dia. Dizer que os demônios estão soltos no dia a dia, não estou nem falando das hostes espirituais no sentido de inimigo de Deus. Estamos liberando hoje atitudes, ações, comportamentos que não cabe dentro do ser humano, que não é do ser humano que chora, que sofre, que ama, o ser humano que cresce com a dor, com o sofrimento, que se alegra com as coisas bonitas e que também se torna cada dia mais belo, que consegue transformar um sofrimento, uma dor em crescimento pessoal, que tira proveito no bom sentido das coisas sem magoar, sem ofender, sem destruir, sem prejudicar. É o ser humano que já chegou à vida
pelo útero de uma mulher já estava lá, guardado no que toca à questão humana. Estava dependente por um cordão umbilical daquele ser que a hospedava, aquela grávida estava alimentando aquela criança. Ao nascer ele precisa de ajuda para sair, ou ajuda para que assim quando sair alguém dê a ele um caminho, uma evolução dentro daquele ponto de nasci. E agora, quem corta o cordão umbilical, quem me limpa, quem me leva agora aos cuidados? Nós somos dependentes de tudo, mas também nós somos tão competentes quando amamos. Nós somos tão extraordinariamente maravilhosos quando amamos, quando nos descobrimos. E aí, mais uma vez, o interior com o exterior. A terapia que eu desenvolvo e trabalho com as pessoas prima nisso também. Buscamos o amor fora. Aprendemos a amar o luxo, o conforto, a diversão, o favor, a brincadeira. Aprendemos a amar tudo que está fora. Nunca ninguém nos ensina a admirar o que está dentro. Depois você precisa crescer para mais tarde, quando adulto, fazer uma terapia, um encontro, alguma coisa, e alguém dizer, não, tudo aquilo que está olhando lá fora está dentro de você, aprenda a descobrir. A pessoa começa a se maravilhar. Nossa, mas é verdade, agora eu me sinto bem, nossa, agora eu me amo, agora eu sinto o perfume da minha alma, agora. E vem somente aquela dor. Por que não foi antes isso? Por que não foi muito antes? Eu teria aproveitado a vida muito mais. Eu teria sido menos perigoso, eu teria sido menos danoso, eu teria sido menos ameaça, eu teria sido menos negativo no contexto que eu vivi. Estamos sempre no fora. Temos um cérebro que estamos operando agora, o que a ciência poderia estar muito longe da capacidade da ciência. Estamos transplantando nosso cérebro para fora. Nós não estamos trazendo a atenção para o nosso, digamos, cérebro, o nosso ser pensante, ou por dentro do nosso coração, para se elevar nada. Nós estamos buscando fora. O nosso cérebro é como se ele fosse retirado da nossa cabeça e viesse aqui do lado e ele tivesse uma vida agora, num outro ambiente, numa outra experiência, onde ele não sabe, ele vai aprender só como uma máquina. Ele já não é mais integrado direto. Eu já não busco, eu crio uma outra. Fala-se tanto na inteligência artificial, mas nós estamos fazendo uma coisa muito mais medonha do que isso. Estamos exigindo que o nosso cérebro pense em lugar diferente. Nosso cérebro hoje, para entender o mundo, ele tem que sair da casinha, ele tem que pensar num ambiente hostil, e que esse ambiente tem todo um outro invólucro, e nos leva para outro caminho. Então o fato de você encontrar pessoas debilitadas, uma saúde cada dia mais precária, uma suscetibilidade, uma propensão sempre a estar doente, a estar contaminado, aquela imunidade que a todo momento está baixa, e todos os elementos que são fundamentais quando o cérebro está pensando no seu lugar devido. Ele produz e ele transporta pelos vasos sanguíneos e também por muitas outras formas dentro do teu organismo e te enriquece. Aqui não. Aqui nós estamos absorvendo o mundo fora de nós, e o mundo não tem essa capacidade. Ele só retira. O cérebro, ele produz, o mundo ele retira. Então o cérebro agora está produzindo, mas não para você, para o mundo. O cérebro está fazendo com que pessoas agora, o ser pensante agora, ele seja uma pessoa muito importante, uma pessoa brilhante dentro do ambiente de trabalho, mas não como pai, não como filho, não como companheiro, não como cidadão. Ou ele é um grande estudioso, ou ele é um grande artista, ele é grande numa área, agora outra do mundo, porque o mundo sugou, arrancou ele, e agora lá, sendo uma pessoa afamada, cheia de dinheiro, ele se debate com uma coisa, e a felicidade? Eu falo de amor, mas não sei o que é amor.
Eu falo de coisas lindas, mas eu não sei o que é isso. Eu criei coisas que as pessoas agora me admiram pelo que eu criei, mas eu não consegui constituir em mim, criar em mim uma alegria de viver, uma certeza das coisas, nada. Então isso é uma mente que eu chamo criada fora do seu habitat. E como eu disse, um transplante do cérebro agora. Ele é teu, ninguém vai mexer. Só que ele sendo do mundo, todo mundo. Você não é mais teu. Não tem uma pessoa que seja dona dele. O mundo é dono dele. Porque ele está interligado agora às coisas do mundo unicamente, e não do seu, da sua verdadeira força. E é por isso que vemos cada dia mais pessoas perdidas, pessoas desencontradas, pessoas vazias, pessoas debilitadas, e de muitas formas, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Por isso que estamos encontrando agora pessoas com capacidade de gerar, mas não de cuidar. E quer ver como é fato curioso isso? Comparação? Cheio de projeto, a pessoa cria, a pessoa inova, mas ela não termina. Ela começa, mas ela não termina. E ela não dá continuidade, não integra aquilo à sua vida. A única coisa que consegue daquilo, às vezes, é uma fama, um reconhecimento básico, ou um dinheiro. Pronto. Ele não integrou. Ele pensa. A pessoa tem capacidade de gerar filho, mas não tem capacidade para criá-lo, para cuidá-lo. Você não acha isso estranho? Agora, há de se pegar uma pessoa e criticar aquela pessoa, se diz o que para a pessoa? Desmiolada. Você diz por que para a pessoa, normalmente, o que as pessoas dizem? Desmiolada, despreparada, que não tem nada na cabeça. Não, gente, eu vou dizer não que eu esteja defendendo essa situação, mas eu quero dizer que estamos batendo em tecla errada. Essa pessoa que tem todos esses qualificativos, e talvez piores que muitos costumam dizer, ela é fruto de uma sociedade, ela é fruto de um meio. Vai acompanhar a vida dessa pessoa e vai ver o que está na cabeça dela. Trabalhar, ganhar dinheiro. Não necessariamente é uma pessoa que não quer nada com nada, sem qualquer responsabilidade. Uma pessoa que não tenha, vamos dizer, ambição. Não, pelo contrário, é uma pessoa muito ambiciosa. Mas ela ambiciona o quê? Ela ambiciona vencer desse mundo onde o cérebro dela agora vê vantagem. O crescimento pessoal, ele foi suplantado, ele foi superado, ele foi esquecido, ele foi colocado em segundo plano em função do crescimento ali, agora financeiro, agora que o mundo recebe, que o mundo reconhece. Eu posso estar me sentindo mal dentro dessa roupa, mas se os outros aprovam, não tem problema, está tudo certo. Eu vou numa festa porque é importante que me vejam lá, mas eu não gostaria de estar lá. Olha que contrassenso. Então você vê isso muito com artistas. Você vai ver quando aparece aí a vida de artistas, muitos cantores que para eles é um pesadelo estar com os fãs. É um pesadelo ir em festa. Não quero ir na festa, você precisa ir, o empresário diz. Lá vai estar o diretor desse isso, vai estar a produtora, vai estar isso, vai estar aquilo, você tem que ir. Compreendeu? E eles vão, uma vida miserável. Daqui a pouco eles caem na bebida, caem na droga, daqui a pouco eles se perdem completamente. Você diz, por que uma pessoa que alcançou tudo agora está na sarjeta, é um miserável, é um infeliz? E por quê? Ou às vezes até se suicida e acontece tudo mais. É que o processo diário de desconstrução da felicidade, de desvio de caráter, de atalhos que o mundo está oferecendo e estão roubando você. Estão arrancando o teu, como se fosse arrancar o teu cérebro. Ele já não está mais aqui dentro em você, ele está do lado, ele está vivendo, ele criou uma miragem, ou ele se projetou para fora de você. Então ele não ouve mais a voz interior, a voz da consciência, ele ouve a voz do mundo. Vai firme, vai nessa, vai dar certo, é assim mesmo, tem que ser, é assim, isso é normal. Compreendeu? Quando a gente abandona então a diretriz, ele não ouve mais os verdadeiros sentimentos teus, ele ouve o que precisa fazer. O mundo hoje atual é o seguinte, vamos todo mundo fazer faculdade agora de TI, vamos fazer agora isso, aquilo, porque o mundo está nisso. Agora o mercado do trabalho está preparado para isso, estão pagando muitíssimo bem. Agora juízes então, no judiciário, nossa, estão em alta, advogados então, está aí, porta de cadeia, então, nunca teve tão. Então aí você diz, que isso?
Eu já não sei escolher minha profissão porque já não é o meu interior que disse, já é agora o mundo, é o meu cérebro no mundo, é o meu cérebro paralelo, o irmão gêmeo, é o sósia dele criado ali que eu alimento todo dia, porque eu tenho medo de ir contra o mundo. Eu tenho medo. Então esse cérebro, ele não é mais um cérebro corajoso, ele é um cérebro aventureiro, ele aventura em tudo que o mundo diz. Ele cai num golpe, ele cai em outro, ele vive caindo em golpe e vive incentivando. E ele se diz, mas meu Deus do céu, as pessoas não se cansam de dar murro em ponta de faca, elas não se cansam de fazer o trajeto da desgraça. A pessoa não percebe que está na linha do conflito, ela não percebe que ela está agora na linha, no caminho do precipício, mas ela vai. Perde essa noção. Então nós temos que reativar esse nosso eu, nós temos que nos ouvir, gente. Agora, olha que absurdo que nós chegamos, a humanidade. Você tem que ir no nutricionista para ele dizer o que você tem que comer. Com todo respeito. Todo respeito, você não pode fazer exercício em casa. Você tem que ter um trainee para você. Você não é capaz de desenvolver. Você não é capaz de fazer. Você não é capaz. Daqui a pouco, quem não for em academia, quem não tiver um bom endócrino, quem não tiver um bom nutricionista particular, o nutrólogo, que agora tem, ele não vive. Você percebeu isso? Não vai viver. A coitadinha daquela moça, olhe o jeito que ela está, mas também ela come de tudo, ela não pode comprar, ela não sabe a diferença de comida, ela não sabe nada. Coitadinho por ser um ser humano. Compreendeu onde que nós estamos chegando? Compreendeu como nós estamos dificultando o amanhã? Compreendeu porque pessoas estão desesperadas vendendo a sua alma para ter dinheiro, porque ele sabe que a pessoa que está em forma, uma pessoa que está hoje, aparentemente, ela vê por aparência, ela acha que está progredindo ou está feliz, ela tem tudo isso. Nossa amiga, você não tem um nutricionista bom? Não tem. Eu conheço uma endócrina, eu conheço um alergista, eu conheço isso, aquilo. Essas pessoas, elas conhecem assim, elas têm uma caderneta pessoal de nomes famosos que vão te arrancar a alma. Mas reverendo, você é contra a pessoa se tratar? Pelo contrário, claro que não. Eu sou contra você se desconstruir para depois se oferecer como vítima nesses balcões pedindo permissão, pedindo por favor, pedindo às vezes esmola para alguém te colocar dentro de um plano. Você se fazer de coitadinho para depois precisar que alguém te puxe, ou alguém, e você pagar um preço terrível onde o teu interior está cada dia menos nutrido. Como é que eu vou me valorizar se eu me abandono? Como é que você diz que tem amor próprio se o teu coração já pulsa fora do teu peito? Está pulsando pelas coisas, pelas vitrines, pelos modismos, pelos sonhos, pelas grandes viagens, pelos iates e pela fama? Não é mais. Tanto que muitos, quando chegam a isso, a esse estrelato, de lá eles desabam com tudo. Então calma, nós estamos sendo agora atacados por essa enfermidade que é muito pior do que o câncer, muito pior do que a AIDS, muito pior, porque toda e qualquer enfermidade que já apareceu na humanidade, a ciência, Deus aprove que através da ciência as pessoas possam curar. O que hoje é curável era incurável ontem. E o que hoje é incurável, daqui a pouco será curado, se achará a cura disso. Mas, porque isso é do corpo ali, mas quando mistura a mente com a alma, espírito, então aí o papo é outro. Se não vir aqui, meu querido, não tem cura. Te digo, pior câncer, a doença mais agora danosa ao ser humano, mais terrível. Não é comparada ao que está por vir, o que nós estamos formando a grande doença da humanidade. Estamos criando uma doença pela qual nós não conseguiríamos combatê-la, porque o homem está sendo desviado do seu interior. O homem está falando com um ser paralelo que ele diz, eu não me conheço, de repente eu não sei o que eu sou capaz de fazer, às vezes eu tenho vontade de sair de casa, fugir, não mais voltar, agora eu quero me matar, tem vezes que eu quero matar os outros, tem vezes que se eu pudesse eu jogava meu filho pela janela. Então, você diz,
Você não está falando da mesma pessoa. Você está vendo a pessoa falar ali, quer dizer, ela está falando de um personagem desesperado, com o outro abandonado, você está vendo ali o paciente e o agressor na mesma pessoa. Dizia, você está vendo ali. Isso não vai ter controle se você... Porque essas pessoas, sabe por que não encontram? Porque quando você abandona o interior, você abandona a tua identidade com Deus. E você então passa a não ter pai. Mais uma vez, você adota o mundo como pai, a moda como pai, as regras do mundo como pai. E é isso mesmo. E você já ouviu um termo que as pessoas dizem muito, meu Deus, é o dinheiro. Então, para muita gente, eles estão certos disso. Tenho dinheiro, tenho tudo. Não tenho dinheiro, nada. E morrer, morrer onde a gente morre. Você compreendeu como é que é a coisa? Então, nós estamos agora, nesse momento, criando, sem perceber, por isso que eu chamei a atenção daquela atitude real, e não é para ofender nada. Eles coibiram um assalto, resgataram, tiveram muita coisa positiva. Eu estou falando uma outra coisa e que não se denigra, que não se tem nomes nem nada, mas em hipótese de algumas pessoas. Eu estou falando de uma coisa do ser humano. Eu não estou falando de uma pessoa. Estou falando que está dentro de nós. O que eu faria se eu estivesse naquela cena? Talvez eu estivesse chutando. Talvez a pessoa que estivesse no chão estivesse chutando. Eu já parei para pensar nisso. Então nós não estamos parando para pensar. Por quê? Porque o mundo não deixa. Exatamente, muita gente não está assistindo isso agora por falta de tempo, ou por falta de interesse. Não que não estejam sendo ditas coisas boas. E vai chegar um momento que ele tanto se dizer, apontar o defeito, a pessoa fica com raiva de você. Você só aponta o defeito. Não, mas meu amigo, por favor, você não vai mudar a verdade, porque eu amenizei a fala com você. Então isso é uma coisa que nós estamos enfrentando e que está nos destruindo, que vai nos arrebentar pelo meio. As pessoas estão com medo aí, de um modo geral, né, de um modo fantasioso, as pessoas estão com medo de uma terceira inteligência, uma inteligência artificial, comandada por equipamentos, que já está em prova, já está em teste, já tem máquinas que andam, que conversam, que respondem e com capacidade. Eles estão com medo disso. Eles não estão com medo do que está acontecendo com eles. Eles estão com medo do que estão criando ali, achando que aquilo pode ser mais terrível. Não. Aquilo tudo ali é pequeno, é fruto, é filho de uma mente fora do lugar, de uma cabeça que está pensando fora do lugar. Aí você diz, mas você não é um ser humano quando você faz isso. Não é possível, de fato não é. Porque o cérebro no lugar certo, pensando dentro do seu ambiente, a mente, tudo isso localizado dentro. Já imaginou se você acordasse e o teu nariz fosse para a nuca? Ia te chamar o que de monstro? Se ao invés de nariz tivesse uma mão, já imaginou se ao acordar se tivesse qualquer parte do teu corpo transplantada, esquisita? A cabeça não fosse mais sobre o pescoço, fosse nas costas, no estômago, você seria chamado monstro. Poxa, mas nós estamos fazendo isso. Nós não estamos preocupados só porque nós não enxergamos, não vemos. A forma de nós vermos isso, esse monstro, é quando nós nos tornamos um monstro no dia a dia. Ali, numa atitude, mata, derruba, não, soca, arrebenta. Mas nós não percebemos. Agora o nosso cérebro já não está mais no seu lugar, está sendo transplantado e nós não estamos preocupados com isso. Então o nosso coração, quando ele sai e é transplantado, então ele já pensa não pensa já dentro do contexto natural, ele está pensando dentro do contexto do mundo, e o mundo é terrível. As regras do mundo não levam para aquilo que o ser humano valoriza o ser humano. O mundo ele tem, é um processo que ele tem um andamento que conduz você para desgraça, para o desânimo, para o apavoramento, para o pânico. O mundo ele está produzindo as pessoas cada dia mais doença. Que isso? Isso é fruto, isso está dentro do mundo de pessoas que estão, na verdade, projetando isso. Nós estamos construindo a nossa desgraça para amanhã morrermos nela. E ainda queremos que tem pena de nós, ou sejam vítimas de... eu sou vítima do processo, eu fui vítima na minha vida. Mas meu filho, você percebeu quando você se abandonou? Você percebeu quando você alimentou mais o que estava fora de você do que dentro de você? Você percebeu, teve noção que você fez isso? Pelo menos tenha noção disso? Não. Nós somos tão
Da mesma forma que somos maravilhosos, sensíveis e produzimos obras maravilhosas e lindas em várias áreas, nós também somos tão brutos se nos largarmos. E nós somos maravilhosos quando aqui tudo certinho. Quero te abraçar, eu quero sentir você como ser humano, não quero ter medo de você. Ou então, for te abraçar, eu tenho que virar o rosto porque no lugar do nariz tem uma mão. Isso é um bicho, isso é um monstro. Aí tem o medo. É assim. Quando estamos fora da nossa realidade, tudo que nós produzimos, ele vem com defeito e vai nos assustar uma hora. Vai. Uma hora nós vamos ter medo de nós. Uma hora nós vamos nos ver. É que nós somos brutos daí. Quando estamos fora, perdemos essa sensibilidade, porque nós não vemos o invisível. Nós não enxergamos. Fora os que têm agora um dom espiritual, não enxerga, você não percebe o que você fez, que você já mudou o lugar das coisas. Então, gente transplantou o coração para outro lugar, ou isso, aquilo, você já não tem. Você não percebe mais. Então você se torna o quê? Bruto. Você só vê quando a coisa acontece ali mesmo, na maior brutalidade. Você não é capaz de imaginar que uma pessoa está sendo violentada. Você não é capaz de imaginar que uma pessoa está sendo transplantada naquele momento. Você não é capaz de sentir quando uma pessoa está perdendo a essência, a vontade de viver, a esperança. Você não vê nada disso. Mas é engraçado que você também não sabe como o teu cérebro funciona. Você também não sabe das ligações agora cerebrais, dos neurônios, das ligações elétricas, dos caminhos que ele... Né? Você não sabe também. Mas se você só deixar ele no lugar dele, compreenderam onde que está agora a coisa? Nós estamos mudando a nossa natureza. Nós não pensamos mais a partir de dentro, nós pensamos a partir do fora. O pai ensina o filho mostrando o mundo, mostrando a TV, mostrando a função, mostrando isso, mostrando o que se dá bem e o que não, mostrando sempre a fama, mostrando sempre, comparando, tudo fora de nós. Nós estamos mostrando a nossa dor. Uma coisa que você vai se condicionar agora, ó, você tem que ser assim. Se o filho perde, ele se sente um trapo, um lixo, daí ele vai se odiar, daí ele vai se martirizar. Então nós projetamos a desgraça para viver nela. E depois, a única forma, quando nós vemos que todo mundo está vivendo uma desgraça, é que você tem que amenizar e ser mais ou menos parecido. Mas se todo mundo mente, você vai ter que mentir, senão você não vai se dar bem. Se todo mundo bate, você vê aí em filmes, você vai entrar para a nossa gangue, você tem que ser mau, você tem que comer um inseto vivo, você tem que fazer a prova para entrar na nossa gangue, ou você agora tem que assaltar alguém, você tem que ferir alguém, você tem que... São os pactos, eu estou falando dessa sessão da tarde, que hoje ninguém nem mais sabe o que é isso, aqueles filmezinhos, né, enlatadinhos que era para... Então, esse tipo de coisa. Estamos nos sacrificando, gente. Estamos preparando o mundo pior. Então é natural que as pessoas estejam cada dia mais vazias, cada dia se descubram mais violentas, mais monstros do que gente, e que a decepção é grande nisso. Nunca pensei que a pessoa pudesse fazer uma coisa daquela. Nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso comigo, ou fazer isso com fulano, com ciclano. Eu nunca pensei. Numa época que se fala em teletransporte, que se fala em inteligência artificial, se fala em muitos modernismos, eu digo, é a hora de voltar para casa. Volte para dentro de si. Volte para a tua morada que Deus construiu, você é perfeito. Se tudo está dando errado, e se você percebe que tudo está uma desgraça, entre aspas, aí por fora, se você vê que a grande maioria das pessoas está lutando para viver, está lutando para se aguentar, para se suportar, isso tudo é real. Não é só na tua região, é em todo lugar, isso é real. Isso que você está vendo é real, é uma projeção universal. Volte para a tua casa, meu querido, volte. Depois lá na tua casa, você vai ter fome, você vai ter sede. Daí você vai descobrir aonde que você mata a tua fome, a tua sede, e aonde que você
brilha e cresce verdadeiramente. Aonde você vai ter uma vida compatível. Porque esta vida que está sendo colocada como modelo agora, ela só te deteriora, ela só te rouba, ela só desgasta, ela só te maltrata. Ela não foi a partir daquele que te criou. Ela é a partir da cabeça de um homem que lançou uma ideia. E outros foram aderindo, e outros foram levando. Tanto que hoje estamos convencidos de que a guerra é um mal necessário, de que as doenças têm que existir, e um milhão de coisas. Tá bem? Que Deus o abençoe. Volte para casa. Volte para si mesmo. Volte para a tua essência. Porque você é muito mais lindo do que isso que o mundo está produzindo sobre você. E também se você está se achando o cara, a pessoa demais, volte para a tua casa. Que você vai descobrir que você não é tanto também. Isso é o que o mundo está fazendo você pensar que seja, para te derrubar. Quanto maior é o tombo. Quanto mais alto sobe, pior é o tombo que leva. Então, quando você volta para si, você encontra o equilíbrio, a tua forma, as tuas dimensões, que a princípio vai chocar. Eu estava tão fora de mim. Tanta coisa que eu fazia que eu não precisava fazer. Por que eu comia tanto? Por que eu tinha que beber tudo que tinha? Por que eu tinha que me drogar? Por que eu tinha que fazer sexo de uma maneira assim, com todo mundo, estragando todo mundo, arrebentando? Por que eu era assim? Você vai descobrir tuas medidas. Mas quando você descobre tuas medidas, você descobre a tua saúde, o teu bem-estar, o teu equilíbrio, a tua felicidade, e você vai descobrir o Pai que está ali. Você não é sozinho. Você tem amparo. A vida não veio para te matar. A vida não foi feita para te destruir. E você começa a descobrir o teu papel na tua vida perante Deus e tudo, tá bem? Que Deus o abençoe de todo o coração, que vocês todos estejam em paz, saiam desta loucura, por favor. Maria Barriga, irmã Cristina, irmã Tarsila, irmão Alex Paz, que alegria, meu querido, irmão Freire, Andros, irmã Miriam, irmã Estela, irmã Odete Mareco, que saudade de vocês, Roberto, Silvio, meu querido, a irmã Adriana, Davi e Jéssica lá do Rio Grande, e outros que agora aqui chega atrasado para a minha transmissão, mas eu e saúde de todo o coração. Que Deus os abençoe, que vocês possam voltar para casa. Vocês são extraordinários. Quando vocês descobrirem o que realmente vocês são, vocês se libertam da aflição, vocês se libertam desse peso de ter que responder e corresponder ao que o mundo exige e está tornando todo mundo infeliz e uma desgraça coletiva. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Eu os amo de todo o coração e até mais. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia. Até a próxima.